Olá, boa tarde. Agora são 17 horas. Como é bom estar com você. Sejam todos bem-vindos. O tempo aqui em São Paulo está 22 graus e vamos juntos com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E duas crianças de 6 anos tiveram que saltar de um carro em movimento depois de soltarem o freio de mão durante uma brincadeira. E a reação do pai dos meninos impressiona. Acompanhe. Uma câmera de segurança registrou um momento assustador envolvendo duas crianças de 6 anos. Os gêmeos tiveram que saltar de um carro em movimento após um deles ter soltado o freio de mão durante uma brincadeira. Podemos ver o carro branco descendo em direção a um barranco com a porta aberta. Ao perceber o movimento, um dos irmãos foi o primeiro a pular e ainda tentou segurar o carro, enquanto o outro irmão descia do veículo. A criança que foi segurar o carro só se afastou quando o pai gritou para que pulasse para o lado. Sai pro lado! Com as crianças em segurança, o veículo cai e capota no barranco. Logo em seguida, o pai abraça os filhos aliviado. Segundo o pai, William Furlan, os meninos estavam dentro do carro ouvindo música enquanto ele foi buscar um produto em um galpão próximo. O veículo estacionado estava com a porta do motorista aberta. Durante a brincadeira, um dos irmãos acabou soltando o freio de mão e o carro começou a descer. Furlan afirma que o momento foi assustador e que na hora nem pensou em se preocupar com o carro e só agradeceu pelas crianças estarem bem e sem ferimentos. Furlan explicou que o carro não tinha seguro e ficou bastante danificado, mas a família decidiu divulgar o caso que aconteceu na fazenda da família em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, após golpistas começarem a usar as imagens para pedir dinheiro em nome de uma falsa arrecadação virtual. Ele afirma que não está pedindo doações para cobrir os prejuízos. E é muito importante o pai, a mãe, o responsável, ficar sempre cuidadosos quando deixa os filhos nos carros, né? O gesto do pai foi bonito, mas o cuidado é sempre importante. Agora eu falo de um estudo que revelou que pessoas com obesidade grau 3 tiveram um risco quase 3 vezes maior de hospitalização ou morte por infecção comparado com pessoas com índice de massa corporal normal. E a Bárbara Benício traz os detalhes. Um estudo com 540 mil pessoas que foi publicado pela revista científica The Lancet mostrou que pessoas com obesidade têm 70% mais risco de complicações por doenças infecciosas. A obesidade aumenta o risco de hospitalização em muitas doenças, mas no caso das infecciosas, ela pode ter sido um fator determinante em 1 em cada 10 mortes no ano de 2023. A pesquisa acompanhou os participantes com obesidade por 14 anos e foi possível avaliar que pessoas com alto índice de massa corporal tinham uma maior chance de hospitalização e risco de morte em doenças como Covid-19, pneumonia, infecções urinárias, infecções respiratórias e outras. Inclusive, o ponto de início do estudo foi o alto índice de mortes entre pessoas com obesidade durante a pandemia de Covid. E foi comprovado que essa relação se expande para outras doenças infecciosas. Os dados mostraram que os riscos aumentam à medida que o peso corporal também aumenta. A pesquisa também mostrou que as diferenças regionais também influenciam nessa relação de obesidade e doenças infecciosas. Os Estados Unidos tiveram um maior nível de mortes associadas a esse quadro. Eu fico por aqui e você confere mais notícias aqui no Jornal Toda Hora, às 18 horas. Até mais. Tchau.